Shalom! Estamos iniciando mais uma aula hoje, Pentecostalismo, e esta aula nós vamos dar continuidade ao assunto que nós transcorremos no vídeo anterior, na aula anterior. Hoje nós falando sobre esse assunto, iremos entrar um pouco sobre as mudanças para a retórica pentecostal, tá? As mudanças começam a surgir, começam a ser pensadas a partir do impacto de Oberlin. O impacto de Oberlin, ele foi o grande nascente do movimento, vamos assim, de santidade, né, do Holiness Movement, e também teve uma grande influência dentro do surgimento, né, do grande orador e do grande promovedor do movimento Holiness, além de John Wesley, que foi seu fundador. Nós vamos ter também a pessoa do Feuerbaumer. Feuerbaumer é um grande dos ícones do movimento de Holiness, tendo em vista que ele foi o que promoveu a mudança para a retórica pentecostal, ou seja, todo o aspecto litúrgico e de uma retórica, de um discurso pentecostal, quem vai começar a compor dentro do movimento de santidade vai ser o Feuerbaumer. Feuerbaumer vai dizer o seguinte, que a igreja primitiva ela era crescente dentro da questão do sentimento, né, de uma pentecostalização cada vez mais impactante, uma fé baseada nas escrituras que eles tinham e uma vida de total comunhão, de total identificação com o Espírito Santo, e também eles tinham vamos dizer assim, uma condição de aplicabilidade dos dons espirituais e de uma busca de seguirem os passos de Cristo e procurarem em tudo viver uma vida de santidade. Então, dentro desse prospecto, dessa proposta, o propósito era vir a causar e promover um avivamento naqueles dias que pudesse restaurar esta característica da igreja primitiva e esses primeiros dias pós-Pentecoste apresentados no livro de Atos, tá? Então, de uma forma muito mais, vamos assim, contundente, eles desenvolveram um acampamento chamado acampamento Xadauqua, e aquele acampamento foi um programa educacional, certo? Promovido pela Igreja Metodista para ensinar como deveriam conduzir todo o processo, vamos dizer assim, litúrgico, processo retórico, de discurso, de fala, de sermões, de ensinamentos, para poderem realmente conduzir as igrejas metodistas dentro desse âmbito do movimento Holiness, movimento de santidade. O avivamento que ocorreu então no ano de 1857 a 1858, esses 2 anos seguintes, né? Ele pode ser considerado e é considerado um grande resultado da oração de Arthur Klink, sabe? E Arthur ele foi um grande desenvolvedor também desse imaginário pentecostal no período do século XVIII, tá? E esse avivamento ele cobriu toda a cidade de Nova York e ele vai, vamos assim, ser marcado por um grande Pentecostes ou um grande restaurar do Pentecoste de Atos 2 dentro do contexto da proposta do movimento Holiness no estado na cidade de Nova York, né, dentro da proposta que estavam imprimindo para ocorrer esse avivamento na América do Norte, tá? A questão não tinha era um avivamento, vamos assim, com uma proposta de um despertamento de uma América cristã. Não tinha uma identificação de local matriz ou de uma matiz também teológica, mas também eles tinham sim uma proposta de uma restauração do Atos 2 como o cerne do embasamento desse avivamento que eles estavam imprimindo a partir do movimento de santidade. Todos esses fatores, se nós formos analisar e adicionar
na cosmovisão teológica e até num prospecto exegético, o pensamento wesleyano ele foi um esforço, tá, para preservar a intacta a tradição do Pentecostes, a tradição de Atos 2, tá? E a formação das nuvens tempestuosas e das oposições todas que surgiram após a Guerra Civil e de todas as circunstâncias da opressividade contribuiu para imprimir este modelo, essa proposta, esse atuar e intervir da igreja metodista. Então, o crescente espectro também da violência na sociedade norte-americana também foi um promovedor para o crescimento e a oportunização de vir a propor e a inserir no contexto eclesiástico e no contexto do protestantismo esse movimento de santidade, o movimento Holiness. Outra questão interessante a acrescentarmos também, que dentro dessa proposta, os primeiros anos de acampamentos, pela busca do batismo com o Espírito Santo e pela busca de santidade e pela busca de um verdadeiro mover do Espírito, eram anos de uma formulação pentecostal do movimento Holiness, uma formulação pentecostal com a proposta de um empoderamento por parte não só da liderança do movimento, mas por parte também daqueles que estavam engajados no movimento, para que ali, a partir deles, fosse, vamos assim, impactado diversas outras vidas, gerando ali um legado, esse movimento, gerando assim um desenvolvimento e uma amplitude ainda muito mais ampla, muito mais expressiva desse movimento. Algo interessante que podemos colocar nos fatores históricos e culturais em questão dentro desse movimento é que principalmente aqueles que estão vinculados à doutrina pentecostal da santificação, eles não se mostravam incomodados pela identificação de pentecostais, tá? Até porque o problema que eles tinham, que para eles surgia, que quanto mais a resistência ao Wesley, quanto mais a resistência ao movimento Holiness, a Holiness Movimento, quanto mais a resistência ao batismo com o Espírito Santo, ao empoderamento, mais aí a igreja começava a despontar, mais o movimento começava a avançar. E, inclusive no século XIX, Charles Brown, um dos importantes teólogos do século XX, da Church of God, tá? Ele vai, ou seja, da Igreja de Deus, né? Ele vai ser um dos promovedores e um dos teólogos do movimento e vai ser um dos promovedores de uma doutrina pautada dentro do movimento Holiness, dentro da proposta do movimento Holiness, surgindo aí a primeira teologia de cunho a partir da proposta realmente do movimento Holiness. É aí o que vai resultar mais tarde o primeiro seminário oriundo do movimento Holiness, que seria o Oberlin College. O Oberlin College vai ser já conduzido com o prospecto da proposta pentecostal, certo? Seria um colégio já com a proposta pentecostal e uma teologia pentecostal, certo? E desse aí, claro, vai resultar mais tarde o Bethel College, que vai ser dirigido por Charles Farran, a qual nós já até mencionamos aqui num vídeo anterior. Outra questão também interessante a colocarmos, que uma das grandes propostas do movimento Holiness foi depois, em 1874, com Daniel Steele, né, vir vamos assim, a desenvolver os primeiros fascículos, os primeiros textos, e que seriam em forma de folheto distribuído com algumas orientações, com algumas propostas, com alguns credos, com alguns ensinamentos chaves do movimento Holiness, né? E uma das questões em que eles colocavam nesses folhetos era justamente: cessai toda discussão sobre os questionamentos sutis. Era uma orientação.
e intermináveis sobre a plena santificação ou perfeição cristã. Ou seja, não vão ficar entrando nessas discussões, não vão se envolver nessas discussões, e todo clamor a Deus pelo batismo do Espírito Santo seja priorizado. Isso certamente está prometido a todos os crentes em Jesus Cristo, e que todos os ministros e membros da igreja e membros do movimento sigam o caminho para o cenáculo de Jerusalém e aí fiquem até que recebam o poder do alto, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência das línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça dos que estavam reunidos em Atos capítulo 2, os 120 no dia de Pentecostes. Então esse era um dos princípios-chave que foi distribuído e foi assim panfletado por várias pessoas que eram já próximas do movimento e que estavam querendo se aproximar do movimento, e outros que já estavam envolvidos na evangelização de pessoas que viriam a tornar não só componentes da liderança, mas também membros desse movimento através da evangelização, com a proposta da distribuição desses panfletos, que eram panfletos com a proposta de uma efusão dentro da igreja de uma vivência pentecostal, de uma ambiência pentecostal, baseada, é claro, em Atos 2. O grande triunfo da doutrina pentecostal do batismo no Espírito Santo, após que ele é bem enfatizado, esse triunfo, a partir do pós-guerra civil norte-americana, lá nas décadas de 1861 até 1865, certo? Vai ocorrer, dentro desses períodos, as tradições avivalistas que eram até, num certo aspecto, marginalizadas, mas dentro da cultura norte-americana, porém, com grande resultado massivo de crescimento de igrejas, de crescimento de reuniões, de crescimento de manifestações do poder do Espírito em grande, vamos assim, proporções dentro da América do Norte, tá? E algo que é importante nós colocarmos, que Floyd Balmer, como nós já até mencionamos, ele vai ser um grande desbravador desse movimento e vai ser a força motivadora por trás do florescente avivamento de santidade dentro do metodismo, tá? E ele vai ser também movido a promover, junto com William Arthur, que nós mencionamos, a época da visitação às grandes cidades, aos grandes polos norte-americanos, com a proposta de um movimento denominado The Tongue of Fire, que seria a língua de fogo, que foi uma revista que originou na primeira revista pentecostal, que foi publicada no ano de 1855 e depois foi assim tido uma grande aceitabilidade e desenvolvimento nos anos de 1856 até 1859, tá? Então os grandes encontros realizados por Floyd Balmer tinha a proposta de santidade ao Senhor, ou seja, holiness to the Lord. Holiness to the Lord era santidade ao Senhor, que em outras palavras era uma busca pelo pleno avivamento e pelo poder do Espírito Santo, e que foi o mesmo recebido pelos 120 no dia de Pentecostes. Essa era a grande ênfase, era a grande proposta desse movimento. Outra questão também que nós podemos colocar e enfatizar aqui neste vídeo, que o próximo e crucial desenvolvimento ele iria aparecer mais à frente, no ano de 1870, já com Asa Mahan. Asa Mahan era um ex-diretor do Oberlin College, tá? E ele vai ser um dos que vai assumir a reitoria do Adrian College e vai com isso imprimir uma influência do perfeccionismo de santidade dentro desta universidade, e com isso vai também promover um livro que aparentemente que compunha não só a historiografia da instituição, mas também a sua participação dentro do contexto do movimento perfeccionismo de santidade, os resultados que estavam sendo promovidos
por esse avivamento dentro da faculdade. A faculdade, então, totalmente conduzida e dirigida já dentro da proposta do movimento de santidade. A doutrina bíblica da perfeição cristã, que era uma doutrina bíblica conduzida pelo Holiness Movement, que vai ter como grande mentor dessa doutrina e compositor dessa doutrina o Asa Mahan. Ele vai contra-argumentar questões pertinentes a algumas propostas do presbiterianismo, né? E também do calvinismo, e vai imprimir assim uma teologia já não vou dizer só arminianista, mas uma teologia com prospecto dentro do que defendia o movimento de santidade, que era a teologia de santidade, o perfeccionismo cristão e a busca por uma mudança de concepção, aí uma vida de pentecostalismo, de total desenvolvimento, de avivamento contínuo e de uma pentecostalização que fosse promovedora e originadora de outras vidas sendo impactadas pelo poder e pela santificação pentecostal promovida pelo movimento de Holiness. Então, essa foi a grande, vamos dizer assim, ênfase e o grande fator que resultou a retórica, o discurso pentecostal nos primeiros dias e no desenvolvimento dos anos dentro do Holiness Movement, e que resultou no grande avivamento norte-americano no século XVIII e século XIX. É o que nós tínhamos então para hoje no nosso canal A Rota da Teologia, com esta playlist de Teologia Pentecostal, aulas sobre o movimento pentecostal e sobre o pentecostalismo, que você só assiste aqui no seu canal A Rota da Teologia.